o serial killer de Detroit. Hoje eu vou contar para vocês algo que aconteceu em Detroit, numa madrugada sufocante de outubro. Era uma noite sem lua, e as ruas da cidade industrial estavam silenciosas, mas não calmas. Havia uma tensão no ar, como se Detroit inteira segurasse a respiração. Um jovem policial, chamado Ethan Grant, foi arrastado para o caso que viraria seu maior pesadelo. Ele não sabia que estava se metendo em um jogo mortal com um serial killer que parecia se divertir com a polícia, sempre um passo à frente. Você já teve a sensação de que alguém sabe mais sobre você do que deveria? Como se seus próprios pensamentos não fossem seguros? Ethan sentiria isso várias vezes durante essa investigação. Detroit é uma cidade com uma alma complicada, cheia de feridas abertas, resquícios de uma era dourada há muito esquecida. Suas ruas, repletas de fábricas abandonadas e edifícios degradados, escondem mais do que apenas histórias sobre tempos melhores. Era ali, entre viadutos desgastados e vielas sujas, que algo sombrio estava acontecendo. E Ethan Grant, um jovem policial cheio de determinação, estava prestes a descobrir que nem sempre ser o mais esperto é o suficiente para sobreviver. Tudo começou numa madrugada sufocante, em um prédio deserto na Brush Park, uma área que misturava o abandono com tentativas frustradas de revitalização. A denúncia veio de uma moradora que jurava ter ouvido algo, passos talvez, ou o arrastar de móveis no porão do prédio ao lado. O local era conhecido por ser um ponto de encontro para usuários de drogas, mas aquela noite tinha algo diferente. Quando Ethan e sua parceira, Janet Myers, chegaram, o ar estava denso e quente. O silêncio que pairava sobre o lugar não era comum para Detroit. Sem nenhuma resistência, a porta rangeu ao abrir, e o cheiro enjoativo de ferrugem e madeira podre invadiu suas narinas. Descendo ao porão, os dois iluminaram cada canto com lanternas, enquanto o eco de seus passos preenchia o ambiente vazio. E então viram. A mulher estava deitada no chão, pálida e imóvel, como uma boneca jogada e esquecida. Seu rosto havia sido desfigurado de forma meticulosa, não com raiva, mas como se o assassino estivesse apagando qualquer traço de quem ela tinha sido. Perto do corpo, havia um relógio antigo, daqueles de bolso, com os ponteiros presos exatamente às 3h33. Ethan se aproximou com cuidado, analisando a cena em silêncio. Nada parecia acidental. A forma como o corpo estava disposto, a precisão no corte, aquilo era um aviso, mas ele ainda não sabia de quê. Já teve a sensação de que alguma coisa foi deixada para você encontrar? Como se aquilo que deveria ser uma pista estivesse, na verdade, ali só para confundir. Nos dias seguintes, a investigação não rendeu nada conclusivo. A vítima não tinha registros familiares nem contatos conhecidos. Quem quer que fosse, havia sido apagada do mundo com a mesma precisão que seu rosto. Ethan começou a suspeitar que aquilo não era um crime isolado. Uma intuição incômoda crescia dentro dele, como uma coceira que ele não conseguia ignorar. E então veio o segundo corpo. Uma semana depois, a polícia encontrou outro cadáver, dessa vez um homem de meia idade, deixado na escadaria de um prédio antigo no bairro de Corktown. O mesmo relógio quebrado, os ponteiros parados no mesmo horário, e novamente, um rosto completamente irreconhecível. Com duas vítimas em mãos, Ethan sabia que estava lidando com um padrão, mas faltava uma peça essencial, a motivação. Por que alguém faria isso? Não era apenas morte. Era como se o assassino tentasse apagar a existência das vítimas, como se quiséssemos que nunca tivessem vivido. Então, uma noite, Ethan encontrou um envelope pardo no capacho de sua casa. Não havia remetente, e ao abri-lo, ele descobriu algo que fez seu coração disparar. Uma foto dele mesmo, tirada na cena do primeiro crime. Ethan de costas, observando o corpo no porão. A foto parecia recente. No verso havia uma mensagem escrita à mão. Estou gostando do jogo, Ethan. E você? Ethan sentiu o peso da paranoia se instalar. Não havia como negar. O assassino não apenas o observava, estava se divertindo com ele. Cada pista que ele descobria parecia colocá-lo exatamente onde o criminoso queria. De repente, a investigação não era mais sobre pegar o assassino, mas sim descobrir como sair daquele labirinto antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes, Ethan passou a notar pequenos sinais de que estava sendo seguido. Uma porta entreaberta em seu prédio, um relógio de bolso deixado em cima do banco do carro, telefonemas silenciosos que sempre vinham às 3h33. Como se você soubesse que não estava sozinho, mesmo quando olhava para trás e não via ninguém.
Uma análise mais cuidadosa das vítimas revelou uma conexão. Um dos homens havia passado um tempo internado em uma clínica psiquiátrica na periferia de Detroit, fechada há anos após uma série de denúncias de maus tratos. O nome da clínica era Ravenwood, e algo naquela descoberta não deixava Ethan em paz. Havia algo de estranho na coincidência. Era um lugar perfeito para se esconder. Certa noite, decidido a verificar tudo pessoalmente, Ethan dirigiu até a clínica. A construção abandonada parecia esperar por ele, envolta pelo matagal e pelo silêncio absoluto. Ao entrar no prédio, a primeira coisa que ele notou foi um leve cheiro de tinta fresca. Ao iluminar as paredes com sua lanterna, ele percebeu que alguém havia pintado mensagens por todo o lugar. A hora perfeita para morrer, 3h33. Cada passo que ele dava dentro daquele prédio parecia mais pesado. A lanterna oscilava nas mãos dele, enquanto ele avançava por corredores vazios e quartos com camas enferrujadas. Quando chegou a uma sala maior, encontrou um mural com dezenas de fotos suas, tiradas ao longo das últimas semanas. Ethan viu-se em cada imagem, andando pela delegacia, almoçando sozinho, saindo do seu prédio. Ao lado das fotos, havia um relógio de bolso imóvel, com os ponteiros presos no horário de sempre. Foi então que ele ouviu passos atrás de si. Virando-se de forma brusca, Ethan se deparou com um homem magro, com uma expressão que misturava curiosidade e diversão. Seus olhos eram fundos e brilhavam com uma inteligência perversa. "Você chegou longe", ele disse calmamente, como se estivessem conversando em um bar. "Gostou do jogo até agora?" O policial sacou a arma, mas o homem não demonstrou medo. Ao invés disso, ele sorriu. "Você nunca foi o caçador, Ethan", sussurrou. "Sempre foi a presa." E antes que Ethan pudesse reagir, o homem sumiu na escuridão, deixando para trás apenas o som de sua risada baixa e o relógio imóvel. Quando a equipe de resgate chegou à clínica na manhã seguinte, não encontrou sinal do assassino. Apenas Ethan, sentado no chão, olhando fixamente para um relógio quebrado. Ele não falou nada por horas, como se sua mente ainda estivesse presa naquele momento, tentando entender o que tinha acontecido. O assassino nunca mais foi encontrado. Detroit nunca mais ouviu falar do assassino do relógio. E Ethan, ele nunca mais foi o mesmo. Algumas noites, ele ainda acorda às 3h33, suando frio, sentindo como se alguém estivesse ali à espreita, sorrindo na escuridão. E você, acha que ele ainda está por aí, esperando por sua próxima presa? Ou será que o verdadeiro jogo nunca acabou?